Aí, é brutal mesmo, fogo. Pá, eu parece que não estou a dizer isto, mas isto era mesmo a União Soviética, caralho, fogo. Isto sim era a União Soviética. Brutal mesmo. Caralho. Vidros abertos. Mas também lá está, aqui o pessoal deve confiar, bué. Deve ser seguro e assim é que é, lá está. Tomate. E é recheado por dentro com queijo e metem o ovo estrelado aqui por cima. É um prato típico aqui da Geórgia chamado Khachapuri. E depois também se vê carros assim destes, tipo, todos assim, parece que estão abandonados. Este carro está abandonado, este Tesla. Isto parece o Dubai, tipo, o pessoal endividou-se no casino, teve que fugir daqui para não pagar. Parece Tem que ter o melhor dos dois mundos aqui, é top. Parece que tens um bocado de tudo. É isso mesmo. Vem aqui parar um bocado de tudo. Aqui parar um bocado tudo. Olha, é mesmo a cidade perfeita para todos os gostos. Aqui toda pipi, toda bonita. Este edifício, né? Assim todo novo. Como é que é possível isto mudar tanto de um momento para o outro? Batumi é uma cidade cheia de contrastes. Arranha-céus modernos ao lado de blocos soviéticos. Tem apenas 170 mil habitantes, mas parece muito maior pelo seu ritmo de crescimento. A Geórgia tornou-se independente em 1991, mas até hoje vive tensões com a Rússia, sobretudo pelas regiões separatistas da Abcásia e da Ossétia do Sul. Isso faz com que muitos jovens sonhem com a União Europeia e os Estados Unidos, enquanto que a geração mais velha ainda recorda a União Soviética com alguma nostalgia. A Rússia investiu bastante aqui. Desde a guerra na Ucrânia, muitos russos vieram viver para Batumi. No verão, a cidade explode com praias, bares e casinos. O resto do ano fica bem mais calma. Bom dia, Geórgia. Bom dia, Batumi. Bom dia, pessoal que está aí a acordar em Batumi. Cidade, esta parte está toda quase em construção, ainda estão a construir mais arranha-céus que aqueles que já há. Realmente esta cidade é qualquer coisa de magnífico, de construção e é isso, pessoal. Está aquele calor quente, apesar de estar nublado, a sensação a umidade está elevada e pronto, vamos tomar agora banho e depois vamos então explorar a cidade de dia. Vou mostrar o quarto, é verdade. Não sei se já mostramos ontem, olha, mostramos outra vez. Está um bocado já desarrumado, porque acordámos agora, já... Lá está aquilo que eu estava a dizer no hotel, que já se via blocos soviéticos ao longe. Olha, aqui estão eles, nem são aqueles. Olha aí o contraste. O contraste que há, isto também é brutal, o contraste que há entre edifícios. Aqui já parece que estamos num sítio mais, assim, mais de povo. Pá, o contraste é mesmo gigante. O pessoal até já estava aqui a olhar um bocado de lado, eu estou com a câmara. Pá, mas também é a papa. Não vou fazer nada de mal. E olha, aqui isto é tipo blocos soviéticos. Está a mudar radicalmente. E só caminhamos que nem 1 km. Como é que é possível Batumi mudar tanto? Parecia que estávamos numa zona que parecia o Dubai e do nada ao virar da esquina já estávamos numa zona que nos fazia lembrar mesmo os tempos da União Soviética. Não, mas é bem interessante este contraste entre o novo e o soviético, entre o capitalismo que entrou aqui na Geórgia, pá, e o soviético. Menino, olha aí, figueira, figos, imagina, estão muito verdes, mas aqui também há figos, mas depois também está este edifício que é novo, e depois carros assim a passar, pá, dá vibes um bocado da Albânia. Eu nunca lá estive, mas pelo que eu já vi, atenção, já dá um bocado de vibes disso. Isto é uma mistura aqui de Rússia
com a Europa, vá, com o mundo mais ocidental. Se bem que a Rússia também há de estar muito assim, também há de ter destes prédios todos novos, algumas das cidades, como Sochi, que recebeu o Mundial 2018, naquele jogo Portugal-Espanha, em que o Ronaldo marcou 3 golos. Olha ali mais edifícios assim mais soviéticos. Já estou a ver que o nosso hotel é mais aqui junto, ao pé do povo, aqui mais ao pé da parte soviética, isso até é fixe. Se calhar temos spots mais fixes para comer, mais baratos, comida melhor, comida não é mais autêntica. Ou seja, o segredo é irem para a banha da cobra tirar fotos e passarem o vosso tempo livre e conviverem com o povo e comerem nos restaurantes assim mais, Opa, até que locais. o misto dos dois é fixe, é fixe, é brutal este contraste, é interessante. É interessante como é que era antigamente, tipo antigamente que nem foi há tanto tempo, há uns 30 anos, que acho que a União Soviética acabou em 1991, salvo erro, pá, eu tenho que ir consultar, não sei. Mas já isto, ainda há bem pouco tempo era a Rússia, quer dizer, quase pouco mais que a nossa idade, talvez mais uns 9 anos, é interessante. Também é interessante o facto deles não gostarem nada da União Soviética, mas houve um dos presidentes da União Soviética que é daqui, da Geórgia, que era o Joseph Stalin, era daqui, da Geórgia. Era Stalin, era da Geórgia, que foi um dos mais... agora um dos principais, da União Soviética. Só acho que sabem quem é que foi Stalin, né? Um dos mais enigmáticos. Mas se pode ser essa que a maioria das pessoas, tal como eu, pensávamos que ele era mesmo. Não, mas ele era daqui, que eu ouvi isso. E além de que mais, eles têm o alfabeto, nem se vê nada em cirílico já. É tudo ou é o alfabeto latino, as coisas em inglês, ou é... olha, por acaso agora está ali cirílico. Foi mesmo, no precisamente que estava a dizer, que os carros assim também, Olha a carros americanos, olha aqui. Queres câmbio? Também, Vê aí a foto, para ver se compensa mais. aqui se calhar como é mais ao pé do povo já. A foto está no chão, acho eu. Olha aí só o câmbio, eu vou só parar o vídeo. Isto é soviético, esta parte. Faz-me lembrar a União Soviética. Esta parte aqui. Olha, e também há aqui monstro. Há camisolas, tudo. Mas aqui a qualidade é um bocado mais fraca. E deve ser mais caro, ao mesmo preço. Olha aqui. E depois agora estes baliços estão renovados, mas isto é bué. Aqueles vídeos que a gente vê no TikTok, Instagram, aqueles prédios. Daquelas edições dos Balkans, né? Caramba, isto é mesmo a parte soviética. Mas depois aqui altas carros. E depois já do nada carros assim. Opa, a sério, isto é engraçado de se ver. Realmente prémio. Vocês aqui têm mesmo de tudo. Mas olha que é mesmo, isto não parece nada. Isto agora parece que estamos num sítio diferente, numa cidade diferente. Mesmo. Está muito fixe. Carros russos, olha. Isto é mesmo muito diferente. Câmera. Agora aí à Direita. Estamos na parte soviética, estamos na parte do povo. Mas isto já parece ser mais a verdadeira Geórgia. Olha aí as bandeiras e tudo. Depois altas máquinas também. Olha aqui também está. E a parte do povo, faz lembrar o que era se calhar na altura da União Soviética, os mercadinhos.
Aqui a fruta já deve ser bem melhor do que é ali na zona de luxo. Mas até os edifícios são feitos nestas placas que lá em Portugal são mais utilizadas às vezes para os telhados. Olha, nesta parte é cada... isto aqui é mesmo autêntico, caraca, fogo. Isto é que eu... é brutal mesmo, fogo. Pá, eu parece que não estou a dizer isto, mas isto era mesmo a União Soviética, caraca, fogo. Isto sim era a União Soviética. Brutal mesmo. E aquela parte ali. Mas tu já vês aquilo também nos Balcãs? Sim, na Bulgária, umas coisas parecidas. Já, bué, em Sófia também. Em Sófia vias bué também disto. Moldávia também deve ver. Muito, também era, Moldávia era mesmo, também pertencia. Mas isto é interessante, é. Bué carros russos. Diniz aqui a curtir de ver aquelas construções ali. Se ele está aqui a ver o vídeo, ele ia gostar de ver aquela parte ali também. E esta parte mais soviética. Isto é fixe. É diferente. Na Turquia não vês disto. Mais dificilmente, pelo menos. Havia algumas construções parecidas, mas não são estas tão autênticas do tempo mesmo da União Soviética. Depois também pudera, não estava lá, né? Histórias completamente diferentes. Carros sem matrícula também. Já na Turquia acho que vi 1 ou 2. Aqui já para aí uns 3 ou 4. E se calhar mesmo esta cidade, para o que eu vi na internet, até tem pouco vlog ainda. O que é fixe para quem está a criar conteúdo. Podemos trazer imagens assim em primeira mão. Olha aí. Agora nós já metemos no Instagram o conteúdo luxuoso, agora vamos começar a meter o conteúdo do povo. Exato, e depois com aquela música de fundo. Aquela música de fundo. Sudno, chama-se Sudno a música, que eu há bocado estava a tentar cantar a batida. Estou aqui a ver, é já ali à frente, 400 metros, a nossa casa. E vamos ficar aqui então mesmo no povo. Isso é top! Mas já estou a curtir bué deste contraste. É mesmo uma cena que um gajo não estava habituado. E depois bué carros assim, tipo, já não é o primeiro. Carros que têm para-choques, tipo, não sei. O pessoal também aqui conduz bué de qualquer maneira. Para não dizer aqui outra palavra, né? Para não ter que pôr um pi. Mas olha, depois ali aquele edifício ali, assim, completamente novo. Contraste. E nem é preciso caminhar muito, lá está, é aquilo que eu já disse. E até o próprio Dubai acho que é um bocado, também tem esse contraste. Qualquer cidade do mundo, aliás. Mas aqui, caraças, é mesmo a descarada. Completamente na parte velha da cidade. E estão ali com a roupa a pendurar ali, é mesmo União Soviética, esquece. Ainda tem aqui bem presente aqui os vestígios. E o que é fixe para mim e para o canal, está essa parte.
Realmente é interessante, é. E não contactámos com muitos locais, até agora foi só com um local. E a senhora do hotel, se podemos contar, mas nem conta. Porque foi só interação, né? Para aquilo que era. Mas isto ainda tem mais presença soviética que a Bulgária. Muito mais. Também é normal. Também é normal, pudera. Sim, mas na Bulgária também já tinha lá muito, no centro de Sófia. Olha aí mais. Depois também tem que se tirar uma foto a pousar para os edifícios soviéticos. Consudo não. Não, está aí a fera. Caralho, depois aqueles campos que eles também têm estes bairros. Ali. 100 metros, é já. Os carros estão todos. Deve ser esse prédio aí. Caralho, vamos aqui mesmo no povo. Aí é brutal. Ou se calhar é aquele ali. Pois, mais moderno. Mas tem vista para estes. Isso até é bom. E é mesmo no povo. Ontem parecia que estávamos no Dubai, hoje já estamos aqui na União Soviética, na Rússia. Mas, e depois também se vê carros assim destes, tipo, todos assim, parece que estão abandonados. Este carro está abandonado, este Tesla. Isto parece o Dubai, tipo, o pessoal endividou-se no casino, teve que fugir daqui para não pagar. Matrícula ucraniana também, há aqui, eles também estão cá. Porque muitos fugiram por causa da questão da guerra, vieram para aqui também. Epá, mas é bem estranho como é que. Será que é este? Não sei. Tem ar de ser, não? Não sei. Mas é bem estranho como é que carros destes assim abandonados, já não é o primeiro, já vi um Jaguar também que esqueci-me de gravar. Mas olha, vamos agora tratar da questão do hotel, até já pessoal. Aí uma questão que eu queria dizer que estava-me a esquecer, não sei se já disse não, é que a Geórgia tem duas regiões separatistas, que é a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Yeah. São territórios disputados pela Geórgia e pela Rússia. Yeah. Se bué carros assim, ó. Mais um edifício soviético ali. Olha-me só isto, caralho. Vidros abertos. Mas também lá está, aqui o pessoal deve confiar bué. Deve ser seguro e assim aqui é, lá está. Tem a ser um país bem seguro. Mas é pá, parece que os carros estão meio abandonados. Depois há cada carro de luxo também. E já aqui estou com o t-shirt do Mito daqui, o Goat daqui, Kravaskeli, para interagir também aqui com os locais, não há coisa melhor. Estamos aqui a ir à procura de restaurante que até estou a seguir a recomendação de ChatGPT, corre sempre bem, por isso vamos lá ver se esta vez é mais uma. Aqui eu vi um bocadinho o idioma russo. Yeah. Mas por acaso está-me a surpreender bastante. Ó, mais um bocadinho de parte soviética. Olha ali ao fundo, aquele prédio ali soviético. Hã? Colocou roupas canidas e estava no Yeah. Estamos
Vamos a ver se encontramos aqui um khinkali para comer, que é aqui uma cena bué típica da Geórgia. É tipo aqui, depois já vos mostramos, é mais fácil. É difícil de explicar porque aquilo é mesmo estranho. Olha, nunca tivemos tão perto da Rússia. É verdade, nunca estivemos tão perto da Rússia. Uma ex-república soviética. Olhem, este prato aqui que tem o ovo estrelado ali no meio também é muito conhecido, é tipo uma pizza. É isto aqui. Que é tipo, até faz lembrar a PID. A PID na... Eu acho que são os mesmos. Faz lembrar a PID da Turquia. Mas acho que é diferente porque tem as bordas recheadas. Este só tem o ovo. Mas o khinkali é mesmo muito estranho, é difícil de explicar, só mostrando mesmo. os carros também, assim, bem americanos, o Camaro, o Camaro. Oh, minha mãe a ligar. Como é que eu estou a receber a chamada dela? Tu não atendes, não? Claro que não. Porra, é doida. Como é que ela me está a ligar? Deve querer que eu pague um rim, só pode. Porque elas não atendes, pô. Convém ligares para o WhatsApp, é melhor. Claro. Se não vais pagar boas taxas. Ou o Telegram. No almoço. Yeah. Deve ter sido por causa da mensagem que eu lhe mandei do carregamento do telemóvel. Se calhar esqueceu-se. Não. Era só para ver se passávamos por algum sítio que tinha o khinkali para eu lhes mostrar, mas não me parece haver aqui. Depois já vos mostramos. Aqui já parece que estamos em Paris, edifícios muito mais europeus. Lá está. Esta cidade é fixe, tem assim um contraste muito top da luxúria para construções europeias para construções soviéticas. Está top, tens aqui tudo. Pessoal, estamos aqui a provar este prato, eu já comecei a comer, estava cheio de fome, ainda só apanhei pão, mas até é saboroso, vamos depois ver no meio como é que é. Isto supostamente é este pão neste formato e é recheado por dentro com queijo e também tem o ovo estrelado aqui por cima, é um prato típico aqui da Geórgia chamado khachapuri. Que já vos tinha mostrado ali atrás na rua até. É bom, já vos demos o veredicto final. Pronto, estamos agora aqui, eu creio, nós estamos agora aqui na Praça de Itália, italiana, Praça Veneza, olha só. Certo o GTA? Yeah, certo ali de GTA. Burada bak orada bak. Esta parte aqui é muito turística. Estamos agora aqui agora aqui é o Dubai. Nem preciso falar muito, olha só aí, Dubai. Cada arranha-céus. ¿Qué tienes a decir de esto? Puedes hablar lo que quieras. Es impresionante. Sí, es. El cambio. Sí, el cambio de... Estamos en la parte soviética y después aquí, la parte más imitación de Italia, pero aquí estamos. Pero ahora el cambio de idiomas es difícil. Ahora hablando español. Es como Batumi. Se cambia mucho. Bueno chicos, Sí, ¿qué tienes a decir de este cambio todo de Batumi? me encanta Batumi. Chicas, vengan. Es que ayer en la frontera yo he dicho a la mujer de la policía en vez de thank you, spasiba en ruso, que yo sé unas pequeñas palabras porque me encanta un poco la cultura de Rusia y
Y las curiosidad por el idioma, porque he estado en Bulgaria, parecido, la mujer ha dicho, eso no, eso aquí no. ¿Verdad? Yo entré con el pie errado. No, mal chova. Y no es fácil. De lo que he oído, que los viejos pueden hablar ruso. Sí, Y sí. los muy viejos que han conocido la Unión Soviética. Sí, Por la verdad. USSR o no sé qué. Sí. Pero los jóvenes que no son, Los jóvenes. no son Rusia, que no quieren saber nada de Rusia. Sí, verdad. Sí, los más jóvenes, a ellos no les gusta tanto la Rusia, lo pasado, yo creo que también el idioma, porque es muy diferente de Georgia. Pero que me encantan las letras. Sí, No puedo sí. leer de nada, pero que Sí, es muy raro. Parece Sí. que son diseños. Yo creo que esto es el arrasacielos, la torre del alfabético de Georgia. Sí, son. Sí. Pero esto hace una humedad también en el aire, como Turquía o más todavía. Pero sí, es diferente, me está encantando. Es mi primera vez en un país que fuera parte de la Unión Soviética y esto también a mí me está encantando. bueno, que nunca fueron unos de los Balcanes. Balcanes, Serbia, pero no la Solamente parte de... Bulgaria. Sí, pero en la parte del Pacto Varsovia, pero no en la Unión Soviética. Un poco diferente, pero es el mismo estilo, es la misma... Yugoslavia. Sí, Yugoslavia muy parecido. Yugoslavia solo está en Montenegro, Croacia y Eslovenia, que ha sido parte. Pero Pero que Eslovenia es muy europeo. Sí, y sí, Montenegro sí. también. Sí, ahora... Y después también tienes la parte de Serbia también. Sí, Serbia Sí. eso parece más yugoslavico. Sí. ¿Has estado en Serbia? Sí, ¿Y te ha encantado Serbia? en Serbia no tanto, pero Sim, olha agora esta parte também aqui junto ao mar. O que vos faz lembrar? Parece fazer lembrar Los Angeles. Los Angeles. Los Santos. Los Santos. É lá. Es lo que estabas a decir. Aquí es como si fuera vlog de todo el mundo. Sí. Sí. me encantan los libros. Sí, las letras muy diferentes. Un minuto voy a ver si se puede aprender como, bueno, no el idioma por supuesto, Sí, pero sí. solo aprender a leer. A leer, sí. Yo, el cirílico es fácil, el cirílico, no es difícil. Fácilmente lo consigues fixar porque hay muchas palabras, muchas letras que son parecidas. Batumi es una ciudad para toda la gente, para todos los gustos. Sí. Tienes Los Ángeles, aquí tienes Dubai en el centro, tienes la Soviet Union Yeah. Park también, más modesta la Europa, sí también. Sí, tiene qué calor, sí. En la cara se parece que está quemando mucho. He puesto la crema, pero joder, qué calor. Qué calor, tío. Hablando casi como un español. Tienes que correr aquí también. Aquí también tengo que ir a coger. A mí me gusta también, sí. Ah, y la estatua allá. Por allá, sí. Aqui em Batumi também vem aqui cada coisa. Um carro rosa andar no mar. Olha só. Ali, um carro rosa andar no mar.
senhora. Está já, los piratas. Sí, 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 sí. Quiero ir a mañana. Mañana tenemos que hacer playa aquí. Sí, sí, sí. Aquí en el Yeah. Gabra. Sí. Sim. Pero é um mar caliente. Olha só esta parte, pessoal. Esta parte aqui já é diferente. Aqui o pessoal fica aqui, Miradouro. E aí é isso. Até ali vendedores a venderem fruta, como há na Tailândia e nesses lugares do Sudoeste Asiático. Isto parece ter um bocado todas as partes do mundo. O pessoal aqui a tomar banho na água, agora está quente. Como tinha dito há bocado, não há areia, mas há pedras, pronto, é aqui. Isso é se calhar a pior parte da praia daqui, mas pronto, é diferente. Queres dizer alguma coisa para cá ver? Queres dizer alguma coisa? Pá, não sei, parece que estou aqui num sítio, e estou num sítio luxuoso, não é? Mas não sei, é estranho. Yeah, parece, Tem que ter o melhor dos dois mundos aqui, é top. parece que tens um bocado de tudo. Yeah, é isso mesmo. Vem aqui parar um bocado de tudo. Aqui parar um bocado tudo, olha, é mesmo a cidade perfeita para todos os gostos. Gostam de povo? Não sei se ainda não tivemos a oportunidade, mas de certeza que também dá para conviver na parte mais pobre da cidade, na parte sul. Mais humilde, Se querem luxo, têm isto, têm a parte que nos mostramos ontem à noite do Dubai. Querem Europa, também tem aquela parte que já mostramos ainda agora, há pouco. Por isso dá para todos os gostos. Exato. É isso, o pessoal aqui também já estava aqui a interagir com a câmara. Temos aqui um fixe. Mas pronto, estamos aí. Vamos aí explorar mais um bocadinho. Até já. Pessoal, o que nós estamos a dizer? Estão aqui a ver esta avenida, esta boulevard. Está aqui toda pipi, toda bonita. Este edifício, né? Assim todo novo. Isto parece já a Viena da Áustria. Vamos aqui muito bem. E olha o que está aqui à frente, logo. Um bloco soviético. Opa, isto é mesmo uma coisa que é difícil de acreditar. Como é que é possível isto mudar tanto de um momento para o outro? Olha aqui só. Este deve ser o edifício mais alto. É o edifício mais alto. Se parece como Casablanca, esta parte. En Casablanca también muchos edificios así de franceses. Sí. San Petersburgo. Yeah. En esta Café. parte vamos a encontrar. Sí, pero aquí yo creo que es un poco más caro, no es como en la parte de pueblo. Estamos agora aqui na praia, ainda não é a hora de sunset, mas também não está longe disso, a vista está fixe. Estamos aqui com o New Batumi. Yeah. Passámos ali aquele jardim que é um jardim Japanese Garden, jardim japonês. Estás bem moreno, Rodrigo? Estou. Pareces turco. Toda a gente está a dizer que eu pareço turco. Yeah. Mas tipo, não sei se isso é assim. Quer dizer, pode ser verdade, só que os turcos, como já vos dissemos, podem ser. Pois, até eu. Lá está, podem ter todas as características que Yeah. existem no mundo por causa da globalização, que hoje em dia há muitos turcos a terem filhos com outras nacionalidades completamente diferentes. Sim, e mesmo a história que tiveram. Yeah. A minha é sempre, quase sempre russo, mas pronto. É o que é.